Flagra do dia, com Assis Fernandes. O Flagra do dia com Assis Fernandes, o evento agora há pouco no Palácio de Karnak, mostra os principais nomes do Partido dos Trabalhadores aqui no Piauí, nos últimos anos, inclusive. E o detalhe, os 3 últimos governadores do estado do Piauí, as 3 últimas pessoas a governarem o Piauí. Regina Souza, por ordem cronológica, claro. Wellington Dias, hoje senador e ministro do Desenvolvimento Social. Regina Souza, ex-governadora, secretária de Assistência Social. E Rafael Fonteles, atual governador do Piauí. Daqui a pouquinho nós vamos trazer, inclusive, informações de bastidores sobre o motivo da presença de Wellington Dias nesse evento no Palácio de Karnak. Ele participou do lançamento do programa Morar Bem, programa do governo do estado que visa conceder subsídios aos piauienses que vão realizar a compra da casa própria, mas o Wellington Dias estava no Palácio de Karnak por coincidência. Ezequiel esteve por lá, acompanhou os bastidores, participou do evento por estar lá, mas o final de semana foi marcado por conversas intensas entre Wellington Dias e Rafael Fonteles. Na pauta do encontro, na verdade, definições sobre 2026. Ezequiel Araújo, o que você apurou lá no Palácio de Karnak? Muito boa tarde a você, boa tarde ao João, boa tarde também a toda a nossa equipe, nossa audiência que nos acompanha a partir de agora. É isso mesmo, Nathanael. O que aconteceu? O ministro Wellington Dias, desde esse final de semana, apareceu em diversas reuniões no Palácio de Karnak. E, claro, o tema principal seria qual? Seria discutir sobre o ano de 2026, que é um ano importante ao governo do Estado, justamente ali atrás de conquistar mais cadeiras, não somente na Assembleia Legislativa, mas também no próprio Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e, claro, também discutir sobre a montagem da chapa majoritária, também com vistas às eleições do ano que vem. E aí foram 2 reuniões assim que eu posso colocar aqui em pauta, mais fervorosas que aconteceram. A primeira reunião aconteceu no final de semana, onde estavam presentes, além do governador Rafael Fonteles, também o próprio ministro Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, mas também outros 2 personagens políticos que estão ali naquele reduto, daqueles diálogos sobre essa montagem da chapa proporcional, que é o do senador Marcelo Castro, presidente regional do MDB, e também do deputado federal Júlio César, que é presidente regional do PSD. Então, de certa forma, estavam dialogando sobre essas definições da chapa majoritária, que, como a gente já vem dialogando aqui no quadro Política do Dia, que vem sendo, de certa forma, há essas indefinições. E aconteceu, então, de bater esse martelo justamente sobre isso, apesar então dos diálogos que vem acontecendo ali de aliados da base governista com a oposição, justamente para selar essa paz pelos episódios que aconteceram nos últimos dias. Os partidos vão ter na chapa majoritária. Então, os espaços é justamente isso. O que ficou definido é que realmente Marcelo Castro e o senador e o deputado Júlio César terão sim esse espaço na chapa majoritária, onde vão encabeçar essas 2 vagas na candidatura ao Senado. Então, de certa forma, já podemos dizer que os 2 serão esses pré-candidatos ao Senado Federal no ano de 2026. E aí, outra informação é que parece que também já ficou definido aquela vaga que era de vice-governador. A gente obteve algumas informações hoje, parece que já ficou mesmo realmente definido que essa vaga de vice-governador, como vimos dialogando, será também de um desses aliados do Partido dos Trabalhadores. Até mesmo hoje, a gente tentou conversar com o deputado Flávio Nogueira, ele que era um dos ali que estavam se colocando à disposição nessa chapa majoritária, principalmente com o nome dele colocado como pré-candidato ao Senado, só que aí ele não conversou com ninguém, ele passou por todos. Então eu acho que essas deliberações do final de semana e também de hoje, dessa reunião que aconteceu, eu acho então que acabou então por terra, findou essas informações de que o PT deverá então ter candidato ao Senado no ano que vem. João Magalhães, você acredita então na pacificação dentro da base após essas definições por parte do governador? Nathanael Souza, boa tarde para você, ao Ezequiel e a toda a nossa audiência. De fato,
o governador aparentemente procurou trazer o maior problema para dentro de casa, porque a gente sabe que dentro de casa é mais fácil resolver as coisas, né? Quando a gente olha para 2026 e vê a base do governador Rafael Fonteles, naturalmente você tem PT, MDB e PSD, todo mundo lutando pelos seus objetivos, pelos seus espaços. Quando a gente trata de PT, é bom lembrar, há o PT de Rafael Fonteles, né, e há o Partido dos Trabalhadores Raiz, figuras totalmente distintas hoje. O PT Raiz, muito simbolizado na figura do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Aproveitar e fazer o registro aqui da foto, né, do seu A6, parabenizar ele aí. Pegou um registro realmente bacana, que simboliza, eu diria, não só o fato de ser os 3 últimos governadores, mas os principais líderes do PT, aqueles que de fato decidem no Partido dos Trabalhadores. Eu tenho certeza que qualquer decisão que parta de Rafael Fonteles, Wellington Dias e Regina Souza, pode ter certeza que o PT aceita, né? Alguns a contragosto, mas são obrigados a aceitar. Eu acho que a foto simboliza bem essa relação de poder dessas 3 lideranças com o Partido dos Trabalhadores. Na medida em que o governador decide que Júlio César e Marcelo Castro são os candidatos da base ao Senado, primeiro ele resolve um grande problema, porque comunica para a base que Júlio César tem que ser o candidato a senador, né, do segundo voto da base aliada. A gente sabe que tem aquela situação lá de Ciro Nogueira, isso vai ocorrer até a campanha, mas o governador deixa bem claro, eu quero um time unido e o time para o Senado deve votar em Marcelo Castro e Júlio César. Assim ele resolve o problema do PSD e resolve em grande parte um problema do MDB. Então, o governador traz a confusão para dentro de casa, para o Partido dos Trabalhadores, porque esse cargo de vice, obviamente, só vai ser definido lá, quanto mais próximo das eleições, melhor para o governador, porque ninguém do PT vai romper com ele, né? É claro que todo mundo sabe que Rafael quer indicar esses, né, que a gente chama de Rafa Boys, algum Rafa Boy para o cargo de vice. É natural que o PT, principalmente capitaneado por Wellington Dias, também lute por esse espaço, mas, como eu disse, a briga fica dentro de casa, ninguém vai romper por causa disso, pode até ficar contrariado, mas eu acho que o governador amarrou todo mundo. Claro, surge aí aquele ponto de interrogação no que diz respeito ao atual vice-governador, Temístocles Filho, mas com certeza o governador fez aquele cálculo político. Temístocles é importante para a base, mas também não vai romper com a base governista, deixando de ser candidato a vice-governador, principalmente se for contemplado de outras formas. É bom lembrar que ele tem a família toda na política, então o que não falta são formas, né, de contemplá-lo, de tentar minimizar, vamos dizer assim, o impacto ao dar a notícia de que ele não vai ser vice, o que em tese todo mundo já sabia. Eu resumiria dessa forma, o governador reduziu todos os problemas em um só e trouxe esse problema para dentro de casa, porque ele sabe que quem é de casa não vai romper por causa disso. Tem um bônus também, que eu apurei hoje a informação, é que a partir de agora também, Nathanael, a gente vai observar isso com mais fervor nas próximas semanas, é que a partir de agora, nas viagens que o governador Rafael Fonteles fizer ao interior do estado, é que a partir de agora ele defenderá com unhas e dentes, né, essa chapa majoritária, principalmente pelos 2 nomes, tanto de Marcelo Castro como do deputado federal Júlio César. Ou seja, para deixar claro que os candidatos da base governista são esses 2, o MDB e o PSD. Além do mais, até por conta do que vem acontecendo, porque os prefeitos do interior piauiense estavam se sentindo livres para colocar ali como um segundo voto, além de ter um candidato ali da base governista, o segundo voto ao senador Ciro Nogueira, deixando ali aberto essa possibilidade de um candidato da oposição e um candidato da situação. Mas a partir de agora o que ficou definido é isso, é que os 2 candidatos, tanto Marcelo como Júlio César, serão agora defendidos pelo governador durante essas andanças pelo interior piauiense, até mesmo para acessar esses burburinhos, essas informações de que os prefeitos estariam, entre aspas, liberados, um para votar no candidato do governo e outro para votar no candidato da oposição.